Muito bem, o réu por corrupção, Arthur Lira, do PP, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. Ele obteve 302 votos, mais que o dobro do segundo colocado, Baleia Rossi, do MDB, que ficou com 145. Lira recebeu apoio do governo Bolsonaro, que distribuiu 3 bilhões de reais a parlamentares em obras para seus redutos eleitorais. Aquelas obras que, como o Diogo Mainardi comentou no programa de ontem, são difíceis, quase impossíveis de serem fiscalizadas. A gente vai fazer o possível e zela para que o Ministério Público, de preferência independente, também faça, mas é lamentável como há meios pelos quais escoar tanto dinheiro público no Brasil. No discurso de posse, Arthur Lira prometeu diálogo e independência em relação aos demais poderes. Ele comentou o enfrentamento à pandemia de Covid-19 e defendeu a vacinação. O programa é generoso, tem uma sonora para mostrar. Pode ir lá, produção. Minhas senhoras e meus senhores, o país vive um momento em que exigirá de todos nós o melhor que tivermos para dar e contribuir. O país atravessa a mais cruel, devastadora e feroz pandemia do último século. O povo sofre com seus efeitos e, mais do que nunca, precisa que os poderes da República atuem com harmonia e responsabilidade, sem abrir mão de sua independência, pois a democracia é um mosaico em que todos os contrastes produzem, ao final, um resultado manifestado, como é a nossa sociedade. Precisamos urgentemente amparar os brasileiros que estão em estado de desespero econômico por causa da Covid-19. E temos que examinar como fortalecer nossa rede de proteção social. Temos de vacinar o nosso povo. Temos de buscar o equilíbrio de nossas contas públicas. Pois é, amparo econômico, rede de proteção social, tudo isso pode ser sempre fortalecido quanto menor for a corrupção no Brasil. E o Arthur Lira, que está dando esse discurso com palavrinhas bonitas, é réu por corrupção e por improbidade administrativa. Ontem mesmo a gente lembrou o caso da improbidade. Ele autorizou, deu a ordem, tem lá o documento oficial, enquanto ele ocupava um cargo lá na Assembleia Legislativa, para dar ali o valor referente a um carro, a compra de um carro para a filha de um colega. Então, a corrupção, ela gera problemas econômicos. Foi o que a gente viu durante os governos do PT. Hoje eles tentam se limpar na sujeira do bolsonarismo, mas é isso que de fato acontece. E a sujeira do bolsonarismo, ela inclui esse passaporte para a impunidade dentro do Congresso Nacional, dentro do Poder Executivo, da família do presidente da República, porque depois da eleição veio à tona o telhado de vidro, veio o esquema de peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa no gabinete do Flávio Bolsonaro, que rendeu a denúncia do MP do Rio de Janeiro, os 89 mil reais para o Jair Bolsonaro na conta da Michelle, tudo isso que assusta e preocupa a família Bolsonaro e que levou a família Bolsonaro a se curvar ao centrão, a se unir a Dias Toffoli, Gilmar Mendes, os membros da ala anti-Lava Jato do Supremo Tribunal Federal, nesse grande acordão pela impunidade que está em vigor desde então e que foi apontado na raiz pela Cruzoé. Então, Arthur Lira é um expoente do grupo do Centrão, que é esse bloco parlamentar composto por parlamentares investigados, réus, condenados, inclusive, e ele é bastante exemplar, bastante ilustrativo disso. Ele é o líder do quadrilhão do PP no inquérito que o Gilmar Mendes tentou engavetar, como vários outros. E ele é o candidato, foi o candidato apoiado pelo Jair Bolsonaro, que conseguiu ser eleito. Então é bom a gente deixar claro, desde já, que a população brasileira precisa de moralidade pública. Está cheio de liberal, inclusive. Hoje apareceram aí esses empresários que posam de liberais, que financiam institutos supostamente liberais, apelando ao Arthur Lira, réu por corrupção e improbidade, para aprovar as reformas. O Centrão gosta de cargos em estatais, gosta de cargos em governos, nunca teve muito interesse em enxugar a máquina pública, em reduzir o tamanho do Estado, porque é uma questão de escrúpulo também, é uma questão de moralidade também. Então, sem moralidade pública, o resto se corrói, como eu escrevi anos atrás.
sem combate à corrupção, o resto também se corrói. É difícil reduzir o tamanho do Estado quando você tem lá mamadores profissionais atrás de boquinhas e mais boquinhas. Então, se você não tem esse zelo, se você não tem as ferramentas de combate à corrupção, como forças-tarefas, como a Lava Jato e várias outras, fica difícil de tirar essa gente da frente do processo de redução do tamanho do Estado, do processo de equilíbrio das contas públicas e, por conseguinte, do processo de amparo econômico e proteção social às pessoas mais necessitadas no Brasil. Então, aqui a gente volta à raiz das questões para ilustrar para as pessoas, para não ficarem acreditando nesse tipo de discurso aí, com um monte de palavrinhas bonitas na hora da vitória, mas pessoas cuja história a gente conhece muito bem.